13 fatos fascinantes sobre a vida íntima no Antigo Egito. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Evidência Histórica. E no vídeo de hoje vamos ver sobre os 13 fatos fascinantes sobre a vida íntima no Antigo Egito. Tenho certeza que você vai ficar chocado com o que eles faziam, de vibrador de abelhas a sêmen que saía da espinha. Mas antes de fazermos esta viagem na história egípcia, se inscreva no nosso canal e clique no sininho para você não perder nenhum vídeo intrigante e curioso que postamos todas as semanas. O sexo no Antigo Egito funcionava ao longo de um eixo muito diferente do prazer e propriedade do que no contexto ocidental moderno, mas isso não significava que os antigos egípcios faziam tudo o que podiam pensar. Por exemplo, os antigos egípcios pensavam que as representações visuais de animais fazendo sexo eram menos ofensivos do que as relações entre humanos. As representações de relações sexuais com animais, cadáveres e irmãos têm um lugar na história da sexualidade no Egito Antigo. Se você pensava que os romanos e os gregos eram únicos quando se tratavam de coisas bizarras no sexo, espere até ver os antigos egípcios. Os antigos egípcios tinham regras estritas sobre assuntos como adultério e foram os primeiros a desenvolverem formas de controle de natalidade. Eles também mantinham registro de suas práticas, que abriram caminho para avanços nas relações sexuais nos séculos seguintes. Abusaram de algumas múmias. A necrofilia aconteceu durante o processo de embalsamento. A maioria das pessoas sabe que os antigos egípcios praticavam a mumificação, mas os embalsamadores que realizavam o processo nem sempre respeitavam os corpos. O antigo escritor Heródoto registrou rumores de pelo menos um embalsamador dormindo com o cadáver de uma bela mulher, o que gerou a preocupações sobre a relação sexual entre embalsamadores e os corpos de mulheres famosas ou particularmente atraentes. As pessoas desaprovavam a prática, e se os colegas descobrissem que um embalsamador estava usando um cadáver para fins carnais, eles o denunciavam. De acordo com Heródoto, para se proteger contra a necrofilia, as famílias não entregavam imediatamente os corpos de mulheres falecidas que haviam sido de grande beleza. Em vez disso, as famílias esperavam alguns dias para que o cadáver ficasse um pouco decomposto. Criaram métodos de controle de natalidade. Eles usavam esterco de crocodilo e goma de acácia para controle de natalidade. Como as civilizações modernas, os antigos egípcios queriam ter algum grau de controle sobre o seu planejamento familiar. Isso os levou a criarem métodos de controle de natalidade. Uma abordagem detalhada em papiros antigos sugere que eles usavam goma feita de seiva de acácia para cobrir a boca do útero durante a relação sexual, e há pelo menos algumas corroboração para a eficácia dessa abordagem, já que a goma de acácia contém ácido lático, um conhecido espermicida. Outro método praticado por eles era a aplicação de uma combinação de mel e bicarbonato de sódio no interior da vagina. Outra opção era um tipo de diafragma feito de esterco de crocodilo, tâmaras, acácia e mel. Vibrador feito com abelhas. Cleópatra supostamente fez um vibrador de abelhas. Segundo Shakespeare, o suposto apetite sexual de Cleópatra era material para lendas. Quando os romanos chegaram, a Cleópatra tinha um filho ilegítimo com Júlio César. Mais tarde, ela se tornou romanticamente ligada a Marco Antônio, o que acabou custando a sua vida. Mas, quando seus aposentos estavam vazios, Cleópatra supostamente encontrou outras maneiras de se divertir. Há rumores de que ela encheu uma cabaça oca, e tem quem fala que foi uma caixa de papiro vazio com abelhas zangadas, e em seguida usou o dispositivo improvisado como vibrador. Para ser claro, a história do vibrador de abelhas sempre foi um boato de origem desconhecida, mas a teoria diz que as abelhas enxameando dentro da engenhoca teria feito vibrar e se mover, tornando-a ideal para o suposto propósito de Cleópatra.
zoofilia ou mera representação artística. Notavelmente, os hieroglifos egípcios datam de 3000 a.C., retratam humanos dormindo com animais. Os deuses e deusas egípcios frequentemente assumiam a forma de animais, então havia uma conexão divina com a ideia de relação homem-animal, desenhadas nos hieroglifos. Além disso, os antigos egípcios consideravam os atos físicos representados entre um ser humano e um animal menos ofensivo visualmente do que os mesmos entre dois humanos. Portanto, alguns argumentam que o que parece ser bestialidade hieroglífica é uma representação codificada da relação entre dois humanos. A prática do incesto. O incesto era comum entre os deuses, deusas e realeza egípcio antigos. A maioria das pessoas no Egito Antigo não praticava incesto, mas a realeza egípcia e os deuses mitológicos costumavam se casar e ter filhos com seus irmãos. Sete, Neftis, Osíris e Ísis, e Shu e Tefnut são apenas um punhado de casais irmãos da mitologia egípcia. E por que a realeza adorava imitar os deuses? Irmãos que governavam o Egito frequentemente se casavam. Infelizmente, todos esses casamentos levaram a linhagens familiares fracas com muitos defeitos genéticos. Os estudiosos acreditam que Tutankhamon, por exemplo, tinha uma doença óssea degenerativa, uma fenda palatina e uma coluna vertebral curvada, entre outras doenças. A virgindade não tinha valor algum. Ninguém realmente se importava com a virgindade. Os egípcios não deram muita ênfase à virgindade. Casar com uma virgem não tinha significado. As relações pré-matrimoniais eram praticadas abertamente, desde que acontecesse entre duas pessoas solteiras. Não havia estigma associado. A virgindade também não tinha o mesmo significado religioso que tinha para os romanos, que colocavam a virgindade feminina ao lado da piedade e consideravam a restrição sexual uma virtude. Adultério era quase que imperdoável. Trair seu cônjuge era um grande problema, se você fosse mulher. Embora a relação sexual pré-marital fosse boa e liberada, depois que você se casava, ficava mais ou menos preso a essa união. Lógico que isso era se você fosse mulher. Os antigos egípcios consideravam as mulheres casadas especialmente sagradas. Portanto, envolver-se em relações extraconjugais era um grande tabu moral e social. Não é nenhuma surpresa, então, que as punições para os culpados de infidelidade fossem extremamente duras. Um caso consensual com uma mulher casada podia resultar em ambas as partes sendo açoitadas, mutiladas e, em alguns casos, executadas. Claro, um homem casado que dormia com uma mulher solteira só tinha que lidar com um pouco da vergonha da sociedade. No Antigo Egito, o divórcio só era permitido sob duas condições: a ausência de filhos ou infidelidade por parte da esposa. Mitos divinos sobre a masturbação. O mito egípcio antigo não se preocupava com a biologia do nascimento humano para criar seus deuses e deusas. De acordo com a cosmologia, o primeiro deus, Atum, surgiu do nada, essencialmente criando a si mesmo a partir de uma poça de lodo primordial, e então começou a trabalhar na criação do mundo. Mas primeiro ele se masturbou. Imediatamente depois ele cuspiu o deus Shu e a deusa Tefnut de sua boca, e eles por sua vez criaram mais deuses e deusas e mais aspectos da civilização. Os antigos egípcios viam a parte da masturbação nessa história como importante, de modo que o prazer próprio masculino assumiu um elemento quase divino. Existem até relatos de faraós se masturbando cerimonialmente no Nilo. Se você está gostando, desce o dedo no like. Desenhos pornográficos em papiro. Os antigos egípcios produziram pelo menos algum material adulto. Ao contrário dos antigos romanos, os antigos egípcios não eram particularmente progressistas quando se tratava de imagens pornográficas. No entanto, existiam algumas imagens eróticas, sendo o exemplo mais famoso o papiro erótico de Turim, que continha uma série de vinhetas sexuais, medindo 2,5 metros de comprimento e 25 centímetros
metros de altura. 2/3 do papiro retrata um homem tendo relações sexuais com uma jovem. Neste papiro, ele ilustra posições diferentes, cada uma mais ousada e criativa do que a outra, incluindo uma do casal em uma configuração improvável em uma carruagem. Muitos especialistas acham que o papiro erótico de Turim foi a ideia de sátira dos antigos egípcios, não algo que eles consideravam legitimamente sexy ou com o objetivo de excitação. O mito egípcio sobre oral. O primeiro registro conhecido de oral aparece no mito egípcio. A ressurreição de Osíris é um clássico da mitologia egípcia antiga. É também o primeiro registro conhecido de felação na história. O deus Sete mata seu irmão Osíris e corta em pedaços, mas sua irmã Ísis remonta em partes díspares na esperança de ressuscitar Osíris. Só há um problema: seu pênis está faltando. Assim, Ísis forma um novo pênis de argila e sopra nele, e a ação traz Osíris de volta dos mortos. A ênfase na genitália masculina. Eles colocavam muita ênfase na genitália masculina. Os antigos egípcios geralmente usavam amuletos em formas de representar a genitália masculina e feminina, como símbolos de prosperidade e fecundidade. A concha de caule, que se parece com os órgãos genitais femininos, é um exemplo. Relevos esculpidos em tumbas, alguns datando de quase 2500 anos antes de Cristo, também mostram outra preocupação egípcia com os genitais: a prática da circuncisão. Segundo Paulo Veiga, uma acadêmica da Universidade de Lisboa, em termos cirúrgicos, a circuncisão pode ser a cirurgia mais antiga conhecida no Egito. Da mesma forma, Heródoto registrou que os sacerdotes tinham que se barbear regularmente e passar pela circuncisão. No entanto, os relevos mostram meninos se aproximando da puberdade, não bebês, sendo circuncidados. Veiga afirma que isso ocorreu porque os egípcios viam a circuncisão como um rito de passagem. O sêmen vinha da espinha. Os antigos egípcios pensavam que o sêmen vinha da espinha. Os antigos egípcios tinham uma compreensão única do sêmen e de onde ele se originava. Embora o sêmen desempenhe um papel elevado e espiritual em muitos dos seus mitos, os egípcios pensavam que a coluna vertebral era a parte do corpo que produzia essa substância sagrada. Especialmente, eles pensavam que vinha de uma vértebra sagrada na coluna vertebral, e essa perspectiva permaneceu como fato aceito anos depois. Até Platão acreditava nisso, chamando o sêmen de um fluxo suave da espinha. O sêmen dos deuses. Um dos mitos fundamentais do Egito Antigo envolveu dois deuses e sêmen. O antigo mito egípcio de Sete e Horus tem um componente exclusivamente sexual, relacionado a crenças mais amplas da cultura sobre sexo, fecundidade, origens e poder. No mito, Sete e Horus, deuses com um relacionamento contencioso, repousam e Sete tenta penetrar Horus. Se os outros deuses descobrissem que Horus estava recebendo esse acasalamento, eles o evitariam. Então a mãe de Horus, Ísis, o interviu. Horus pegou o sêmen de Sete em sua mão antes que ele pudesse entrar em seu corpo e o jogou no rio Nilo. Então Ísis pegou o sêmen de Horus e o espalhou sobre um pouco de alface que ela deu a Sete. Por causa deste engano, os deuses decidiram que foi Horus que penetrou Sete, não o contrário, e olhou negativamente para o último. Eventualmente, Horus se tornou o rei do Egito. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia esses fatos fascinantes sobre o sexo no Egito Antigo? Você acha que mudou muito das loucuras daquela época para os dias de hoje? Comente com a gente sua opinião sobre este assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. E não esqueça de ajudar nosso canal, se inscreva e clica no sininho para receber todas as notificações. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo.